Abra sua Bíblia na segunda carta de Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler um versículo apenas e depois, nesse momento, um versículo, depois citaremos mais alguns. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 18. Diz assim: Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e no dia eterno. Amém. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e no dia eterno. Amém. Pai querido, nós queremos ouvir a Tua voz neste momento, queremos sentir a Tua presença em nós, Pai. Que o Teu Espírito Santo fale conosco, fale através de nós, que nós possamos sair daqui nesta manhã dizendo que valeu a pena, Senhor, poder ouvir a Tua palavra. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor tire qualquer dúvida, que o Senhor se encarregue de fazer todas as coisas que são necessárias para que nós entendamos o propósito desta palavra nesta manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Pedro, quando ele diz antes de quê? Dessas considerações que ele está fazendo no capítulo 3. Ele fala sobre as promessas do Senhor, ou a promessa, principalmente a promessa principal da vinda dele, da volta dele, que nós iríamos estar com ele. Ele fala da impaciência de alguns, sobre dizer, eles estão falando que vem, que breve virá, mas cadê? Continua tudo igual. Ele fala sobre a zombaria, sobre os escarnecedores. No versículo 3 diz assim: antes de tudo considerai atentamente que nos últimos dias surgirão escarnecedores, anunciando suas zombarias e seguindo suas próprias paixões. E ele faz alusão aqui aos ensinos que até o apóstolo Paulo havia feito. No versículo 14, ele vem fazendo um fechamento. Ele diz: por isso, amados, enquanto aguardais estes eventos, esforçai-vos para que sejais encontrados por Ele em plena paz, sem mácula e livre de culpas diante dEle. Considerai que a longanimidade do nosso Senhor é uma oportunidade para que possais receber a salvação. Assim como o nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, de acordo com a sabedoria que Deus lhe concedeu. No versículo 17 ele diz: sendo assim, amados, estando bem informados, guardai-vos para que não sejais conduzidos pelo erro e sedução dos que não têm princípios morais, vindo a perder a vossa segurança e cair. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero falar nessa manhã, dei um título a essa mensagem: por que alguns crentes não crescem? Se eu faço essa pergunta, é porque eu já tenho informação de que alguns crentes não crescem. Eu tenho informações bíblicas, porque você lendo a Bíblia, você encontra várias passagens, inclusive do próprio Jesus, dizendo: por que vocês não cresceram ainda? Até quando eu vou ter que dar suporte a vocês? Nós temos o apóstolo Paulo falando: por que vocês estão com leitinho, querem só leitinho? Eu quero dar uma comida mais consistente para vocês. E eu tenho também pela experiência de vida, não somente como pastor, mas como irmão.
nesses tantos anos de vida, membro de igreja, desde que nasci numa igreja, vamos dizer assim, nasci já sendo cristão, nós vemos. E eu queria compartilhar aqui com os irmãos, porque ninguém gosta de perceber que dentro de um grupo que estamos caminhando, haja pessoas que não crescem. Por quê? Porque isso prejudica o corpo de Cristo. Então, antes que você pense que a mensagem de hoje é uma mensagem de puxão de orelha, é o contrário. É uma mensagem para fazer você crescer, é te entusiasmar para crescer. Imagine, meu pai, lá no interior, ele tinha criações de animais, e ele, por exemplo, ele tinha criação de porcos, ele era um açougueiro, e ele comprava os porcos, alguns ele pegava, vamos dizer assim, filhotinhos ainda, né, caçulas, e eu me lembro algumas vezes, ele tinha bois, tinha vacas lá no sítio dele, e eu me lembro, era pequeno ainda, mas eu me lembro algumas vezes ele preocupado e conversando com a minha mãe ou com um irmão meu, dizendo assim, eu tenho que ver que aquela vaca ali, ela não está crescendo, aquela bezerra não está, ela está mirrada. Eu preciso saber o que está acontecendo com ela, que ela não está crescendo. E às vezes era falta de uma vitamina, às vezes era porque estava com uma enfermidade, às vezes é porque era uma ovelha rebelde, era um animal rebelde. No livro Nada Me Faltará, o pastor fala sobre o Salmo 23, e ele dá as dicas sobre as ovelhas, e ele diz que no rebanho que ele foi pastor de ovelhas, mesmo animal, e depois ele foi ser pastor de igreja, como eu já disse aqui, ele disse que algumas ovelhas são assim. Você não conhece crianças, filhos que, come meu filho, não quero comer. Não quer comer por quê? Porque eu quero brincar. Mas você precisa comer, e você pode brincar, mas a sua brincadeira não substitui a sua comida. Então ele disse que havia algumas ovelhas, alguns animais, que se distraíam, e se distraem, isso é próprio da ovelha, se distraem, às vezes vão para outros lados, ou às vezes vislumbram uma pastagem, acham que aquela pastagem é melhor, e chega lá, não é um capim ruim, aí ela não come, e isso preocupa aquele que está dirigindo aquelas ovelhas. Então eu, como pastor da igreja Shalom, quero passar não só para esta igreja, mas para todos aqueles que estão ouvindo na gravação, algumas preocupações de Jesus, porque essa preocupação não pode ser só minha, tem que ser principalmente de Jesus, e se Ele colocou no meu coração, é porque Ele tem um propósito. Por que Ele tem um propósito? Se eu sou Jesus, eu quero uma igreja forte. Se eu sou Jesus, eu quero uma igreja triunfante. Se eu sou Jesus, eu quero uma igreja onde o diabo não tem a menor condição de vencer nenhum dos irmãos. Os irmãos podem dizer amém? Amém. Vou repetir, irmãos, não é uma mensagem de puxão de orelha, ainda que fosse, né? Que eu, como pai extor de vocês, posso também puxar a orelha, mas não é essa. A intenção é a seguinte: quero entender por que algumas pessoas não estão conseguindo alcançar coisas que outros estão alcançando. Pode ser por defeito nosso, e é isso que eu quero passar. Mas, ao identificar, antes que você, na segunda ou na terceira, fique um pouco preocupado, e você sabe, eu vou lá para fora que eu não quero, isso aí, eu vou te dizer que nós vamos depois apresentar o que vamos fazer, como vamos te ajudar para que você cresça. Quantos querem saber? Amém? A primeira coisa, porque alguns crentes não crescem, é porque não se envolvem com o Espírito Santo. Não tem como crescer se você não se envolver com o Espírito Santo. Não, mas eu creio em Deus, eu leio a palavra de Jesus. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo envolver-se com o Espírito Santo.
É a mesma coisa que envolver-se com Deus, com Ele. Uma coisa é você ouvir, outra coisa é você se envolver. Uma coisa é você saber tudo da Bíblia, outra coisa é você aplicar aquilo. E envolver com o Espírito Santo é, por exemplo, interagir com o Espírito Santo. Muitas pessoas não interagem, porque não conhecem a figura do Espírito Santo. Para alguns ou para muitos, o Espírito Santo é uma força, é uma super força. Não, ele é uma pessoa. Ele tem ciúmes, ele se entristece. O apóstolo Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo. Ele é uma pessoa, exatamente uma pessoa da Trindade. E interagir com o Espírito Santo significa falar e ouvir. Mas como é que nós fazemos isso? Como é que nós interagimos? Como é que nós falamos e ouvimos com o Espírito Santo? Falar é como você fala com Deus e como você fala com um irmão. Espírito Santo, me mostra isso. Acontece que às vezes nós invertemos. Estamos com um problema, a primeira coisa que fazemos é conversar com uma pessoa. Depois conversamos com outra. E depois, não tendo a solução dessas duas, nós buscamos uma terceira saída. E quando a gente percebe que não tem saída, a gente fala assim: Deus. Mas aquele versículo, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, até isso está incluído nesse versículo. Esse versículo é tão amplo que ele diz assim: peça primeiro conselho ao rei. E como é que você vai falar com Deus? Falando com o Espírito Santo. Eu não sei quantos já tiveram essa experiência de conversar com o Espírito Santo e ouvir o Espírito Santo falar. Às vezes ele ouve e não identifica, e o Espírito Santo fica triste, porque ele diz assim: eu senti um negócio, tem alguma coisa me falando. Alguma coisa não, o Espírito Santo está me falando. Pastor, e se não for o Espírito Santo? Ele vai te dizer: não fui eu. Assim como, imagine, irmãos, pela pequena, quase que insignificante sabedoria nossa diante do Espírito Santo. Se você está perto de mim e diga assim: o Isaías me falou isso, e eu não falei, eu vou dizer: ei, não falei isso não. Agora, como é que o Espírito Santo não faz isso? Ele faz imediatamente. Por quê? Primeiro, que ele não gosta de mentira, e ele não vai se deixar ser atribuído a uma coisa que ele não fez ou que ele não falou. E ele diz: não, não fui eu, isso é coisa da sua cabeça, isso é coisa do inimigo. Muitas vezes, amados, nós estamos agindo empolgados, e às vezes dizendo assim: eu sinto que Deus está me abençoando, e já contei exemplos disso aqui na minha vida. Eu sinto que Deus me deu esse emprego, eu estava orando, esse é de Deus. E Deus falou: não, esse é do diabo, porque este emprego vai afastar você de mim, este emprego vai fazer você se esquecer da relação que nós temos. Esse é o Espírito Santo dizendo: não, não é meu, esse é do diabo, ou esse é da sua cabeça, esse você agiu por conta própria. Mas nós não vamos aqui nessa mensagem de hoje dar os detalhes como é que eu aprendo a interagir com o Espírito Santo, como é que eu aprendo os outros itens que nós vamos passar. Por quê? Ao final eu vou apresentar a nossa solução, ou seja, a nossa proposta de solução. Então, não interagem, não conversam com o Espírito Santo, fazem o que dá na telha, não ouvem a voz. Mas como é que eu vou ouvir a voz de alguém que eu não conheço? Eu tenho ensinado aqui nas quartas-feiras no Panorama Bíblico. Como é que a gente ouve a voz do Espírito Santo lendo a Bíblia? Já disse mais de uma vez aqui, vamos dizer outras. Não tente ler a Bíblia pelo seu intelecto. Você vai entender algumas coisas, porque há coisas que você aqui lê e está claro demais. Mas se há uma palavra revelada, você precisa de revelação para entender a revelação. E eu, quando aprendi isso,
E já passei para algumas pessoas que já fizeram isso, pastor, dá certo, é verdade. Eu aprendi que quando nós vamos ler, a gente diz, Espírito Santo, me fala aqui o que o Senhor está dizendo para mim. E Ele dita a você. Então, pela Bíblia, lendo a Bíblia, você começa a se envolver com o Espírito Santo. Obviamente, irmãos, que nós não podemos esquecer da Santíssima Trindade, Deus, o Pai, Jesus, o Filho e o Espírito Santo, o agente que está dentro de nós, o executivo de Deus que está dentro de nós, é o próprio Deus. Mas nós temos que entender e dar muita importância ao Espírito Santo para que nós cresçamos. Ele é que dá o crescimento. É porque Ele é que nos revigora. Ele está dentro de nós. E se nós empanamos Ele, se nós apagamos e deixamos Ele apagado dentro de nós, não há crescimento. Nós não teremos apetite para nada, porque quem nos dá o apetite é Ele, irmãos. Nós faremos um monte de besteiras, porque quem nos trava é Ele. É o domínio próprio, é você dominar a você, mas através do Espírito Santo. Ninguém se domina dessa forma, sozinho. Eu sou o meu cabeça, eu sou o meu dono. Envolver com o Espírito Santo, muitas vezes, é mais do que ser sincero e saber que tem os seus problemas, mas também precisa ser sensível à voz de Deus. Então, a minha primeira proposta, nós vamos estudar no ano que vem, no início do ano, se Deus quiser. A minha ideia é nós termos uma classe de escola dominical, de esforço, onde inicialmente eu estarei pronto a ajudar alguns irmãos, como é que eu posso me envolver com o Espírito Santo. Na prática, nós vamos ter alguns ensinamentos que Deus me passou, que eu tenho aprendido e que a Bíblia diz, nós vamos fazer algo de prático, para que você desenvolva. Você não vai ficar 5 anos aprendendo a se envolver com o Espírito Santo. Você vai pegar, quando você pegar o embalo, você já vai embora e vai se desenvolver com ele. A segunda coisa, porque as pessoas não crescem, é que eles conhecem os milagres de Deus, mas não conhecem o Deus dos milagres. Como é que é isso, pastor? Como é que eu posso conhecer os milagres de Deus e não conhecer o Deus dos milagres? Também a minha pretensão é não esgotar aqui, primeiro que não dá tempo, e ela estará dentro do nosso propósito de ensino. Quando eu recebo um milagre, uma cura, eu sei que foi de Deus. Mas isso não significa que eu conheço Deus. Alguém chega aqui e faz um apelo na igreja, irmãos, eu estou precisando de 5 mil reais para pagar um remédio que eu tenho, uma enfermidade, ou para pagar um negócio. Alguém pode ajudar? Aí daí a pouco aparece um envelope com 5 mil e a pessoa disse assim, aqui olha, o seu milagre está aqui, 5 mil reais. E ele disse, isso é um milagre realmente. Quem deu? Ele não sabe. Pastor, mas quando a pessoa recebe um milagre de uma cura, ele sabe que foi Deus. Mas quem é Deus para ele? Você conhece? Você sabe como é que ele age? Você sabe como é que ele pensa? Você sabe o que ele faz através dos milagres? Você sabe os propósitos de Deus em nos conceder algumas coisas? Muitos buscam os milagres e as bênçãos, mas não conhecem o Deus que nos livra nas tempestades. E o que são as tempestades? Tempestades são aquelas coisas que muitas vezes nos afrontam, muitas vezes nos desequilibram, muitas vezes nos amedrontam e são inferiores a muitos milagres que Deus já fez em nossa vida, mas que são capazes de nos desestruturar completamente.
E quando isso acontece, nós não conhecemos o Deus do milagre. Nós cremos que Deus tem um milagre para nós, mas nós não cremos que Deus resolve uma tempestade. Os discípulos, quando estavam com ele no barco, que veio aquela tempestade, se portaram dessa forma. Eles já tinham visto milagres, eles já tinham visto Jesus curar cego. Você imaginou a pessoa que não enxerga e Jesus vê, ele viu? Um coxo, um aleijado que não tem perna, ou com a perna, ele anda. E eles viram, isso é muito maior. Mas a tempestade para eles era algo sobrenatural de um Deus que era um demônio. Eles, segundo a história, eles já haviam visto barcos naufragarem naquela área ali de Gadária. Eles já haviam visto barcos em tempestades serem levados à deriva. E eles acharam que quem invadia aquela área ali, numa época chuvosa ou em determinado momento, aquilo poderia estar desagradando aquele Deus dali, que eles não tinham que mexer com aquele Deus dali. E há pessoas, irmãos, que têm um respeito tão grande pelo inimigo, que diminuem o Deus que é o Deus da sua vida. Uma coisa é zombar das coisas que não são de Deus. Zombar, chuta isso, chuta aquilo, faz aquilo. Não, eu não estou ensinando isso. Mas nós somos capazes de crer num Deus que ressuscita mortos, num Deus que cura câncer, mas não cremos num Deus que cura um casamento, num Deus que desenrola um problema no meu emprego. Não cremos porque não conhecemos o Deus dos milagres. Por isso que os discípulos perguntam: quem é este que manda até nos ventos e na água? E o pior, eles obedecem. Então, conhecer Deus é conhecer Deus, não conhecer do jeito que alguns querem conhecer, porque Deus não se explica. Eu quero saber detalhes sobre Deus. A Bíblia diz que nós vamos estudar Deus, vamos estar com Ele na eternidade, vamos estar com Ele, não conheceremos Ele totalmente. Não é nesse sentido, é conhecer o propósito. Nós queremos te ajudar nisso também. Nós temos aqui na igreja pessoas, além dos pastores, nós temos outras pessoas que têm condição de ajudar a você conhecer o Deus dos milagres, e não somente os milagres do Deus. E a terceira e última coisa, as pessoas, alguns crentes não crescem, porque não querem crescer. E se ele não quer crescer, ele não vai crescer. E às vezes nós estamos perdendo tempo com aqueles que não querem crescer. Pastor, mas isso não é bíblico. É sim. O crescer aqui significa dar frutos. E Jesus diz: essa figueira não está dando frutos, nós vamos cortá-la. Porque nós fomos criados e nascemos para dar frutos. E em João capítulo 15 diz: muitos frutos. E é isso que agrada o Pai. E quais são os frutos adversos? Nós também vamos ensinar isso na prática. Porque talvez você também não queira crescer, porque você não sabe que pode crescer. Alguns não querem crescer porque são comodistas. Ou então são egoístas, preferem primeiro as suas coisas. Mas nós precisamos entender, irmãos, que Deus não vai nos extirpar, não vai extirpar de nós nenhum desejo dentro da palavra dEle. Se buscarmos o reino de Deus primeiro, nós não vamos deixar de ter as nossas férias, nós não vamos deixar de ter a nossa casa, o nosso carro, a nossa roupa bonita. Nada disso é pecado, desde que você busque primeiro o reino de Deus.
E buscar o primeiro reino de Deus não significa ir primeiro para a igreja. Já pregamos sobre esse tema aqui. E às vezes eu não quero crescer porque eu não sei os benefícios que me serão concedidos se eu crescer. E um dos maiores malefícios para quem não cresce é que ele é constantemente derrotado. Pastor, uma curiosidade. Como é que o senhor sabe que uma pessoa não cresce? É só caminhar com ele, ver semanalmente, não precisa ser nem todo dia. As suas conversas. O que ele falava há 5 anos atrás, o que ele fala hoje? A mesma coisa. Os medos que ele tinha há 2 anos, ele tem os mesmos ou pioraram. A sua forma de agir, as suas reações diante de problemas, você sabe que a pessoa não cresceu. Não é difícil. Você tem filhos, os que têm, e você percebe, filho, você não está crescendo nesse quesito. Você tinha 1 ano, você tinha medo de rato. Você está com 18, você está com medo de rato. Você não cresceu. Medo de barata. Se bem que tem gente aí com 35, 40 que tem medo de barata. Não é medo, é uma ojeriza, alguma coisa assim. É possível. Um dia, tempo aí, estava conversando com a minha esposa. Os irmãos acreditam que eu converso com ela, né? Eu estava conversando assim, e sobre pessoas que às vezes a gente encontra. De lá da nossa caminhada do início. E a gente percebe que a pessoa não cresceu. As mesmas criancices espirituais, os mesmos jargões. Os mesmos exemplos, não cresceram. Mas por que não quiseram? Sim, talvez não quiseram, mas também porque acharam que já estavam grandes. Há pessoas que não crescem, porque não querem crescer. E aqui dentro dessa nós vamos subdividir depois, nesses encontros que eu pretendo ter. Se tiverem 2 nesse encontro, 1 nesse encontro eu vou fazer, porque eu creio que esse que crescer vai me ajudar a crescer outros. Nós vamos fazer isso, irmãos. Nós queremos te ajudar. Se você enquadra em uma dessas hipóteses que você não conhece, não interage, não conversa com o Espírito Santo, ou se você não conhece muito bem o agir de Deus, se você não sabe como se situar em alguma ocasião na sua vida, algum problema, se você anda desanimado, se você não conhece a Bíblia, eu quero que você conheça a Bíblia, porque você vai parar de errar, ou vai errar muito mesmo. Jesus disse, vocês erram porque não conhecem as Escrituras. Nós queremos te ensinar. O que nós queremos para 2023 é que nós tenhamos uma igreja madura, uma igreja que cresce. Eu conheço uma igreja lá nos Estados Unidos, fui lá, nessa igreja. Sabe como é que é o nome da igreja? A Igreja que Cresce. É o nome da igreja. A Igreja que Cresce. E eu perguntei para o pastor, o senhor está dizendo que há igreja que não cresce? Eu falei, eu não estou dizendo há igreja que não cresce. Eu não preciso dizer há igreja que não cresce, há igreja que decresce. E nós não estamos falando em números. A igreja de Éfeso tinha decrescido. Não estou falando de número. Em que ela decresceu? No amor. Jesus disse assim, eu quero que vocês voltem ao primeiro amor. E os pastores que lá estiveram nessa igreja, os pastores que eram pastores dessa igreja, e que fundaram essa igreja, que trabalharam nessa igreja, eram muito mais importantes do que eu. Certamente, se eles vierem aqui pregar, vocês vão encher essa igreja.
mas decresceu. Outras igrejas do Apocalipse decresceram. Umas porque acharam que já eram autossuficientes, pararam e decresceram. Um médico que se forma, nós temos aqui médicos, e não continua estudando, ele vai decrescer. É capaz de eu chegar lá, depois de 10, 15 anos, ele não conheceu um remédio novo, disse, o que é que você está sentindo? Isso, eu vou te dar então um remédio, chá de poejo. Você conhece isso, irmão? Isso é lá de 1937, conhece, né? Te peguei agora, seu pai que te falou. Nós precisamos atualizar, o crescimento não para, ele é diário, e ele vai crescer até quando, pastor? Até Jesus voltar. Por quê? Faltando 5 anos para Jesus voltar, você diz, eu estou no topo. Nesses 5 anos que Jesus vai voltar, muita coisa vai acontecer, e você estará no topo de 5 anos atrás. E você poderá ficar para trás, por causa das coisas que aconteceram naqueles 5 últimos anos. Então, cuidado com a arrogância. Eu não preciso. Eu já conheço demais. O meu desejo é que cada um de nós, dessa igreja, tenha consciência de dizer, isso eu não sei. Você quer ver? Uma coisa que eu já detectei, porque os irmãos me falam, pastor, não me pede para orar, porque eu não sei orar em público. E eu vou te ensinar a orar em público. E quando você perceber que é muito simples, você fala assim, meu Deus do céu, que tempo que eu perdi. Quarta-feira nós estávamos aqui em reunião, eu disse assim, nós vamos orar. Antes de eu terminar de falar, uma irmã falou assim, pastor, eu quero orar. Posso orar? Eu até brinquei e falei para os irmãos que estavam aqui, vocês acham que ela pode orar, irmãos? Aí todo mundo riu, né? Crente novo, novo na fé. É difícil? Claro que não, porque se Jesus ensinou aos apóstolos, Senhor, ensina-nos a orar, por que você não pode dizer, pastor, me ensina a orar? Eu quero te ensinar a orar, meu irmão, olha para mim. Deixe de lado o pecado da mentira e diga para mim, você tem dificuldade de orar em público? Faz assim com a mão. Bom, então todos os outros eu posso pedir para orar, porque eu só vi 4 mãos. Se segura agora. Tem muito mais, irmãos, porque eles conversam comigo. Eu estou dando só um exemplo. Essa palavra de hoje é uma palavra para nós nos conscientizarmos que 2023 nos espera cheio de tribulações e desafios. Quantos acham que não? Quanto mais nos aproximamos da chegada da volta de Jesus, mais nós enfrentaremos desafios, e são desafios novos, que nós não conhecemos. Por isso eu preciso interagir com o Espírito Santo, como Davi fazia. Deus, eu vou à guerra contra eles ou não vou? Vai. Segunda pergunta, Deus, eu vou encontrá-los ou não vou encontrá-los? São perguntas objetivas, são colocações objetivas na oração. Eu quero ensinar para os meus irmãos em Cristo, principalmente aqueles que chegaram, às vezes tem um ou outro antigo, a orar objetivamente, mas principalmente para destravar essa arma que nós temos chamada oração. A Bíblia diz, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Irmão, nós temos uma metralhadora, um canhão nas mãos, que nós não sabemos, e o diabo nos entristece para não orarmos, nos acumula de tarefas para não orarmos. Não é a Shalom não, são as igrejas. Bota culto de oração e culto de não sei o quê. O culto de não sei o quê vai estar cheio, o culto de oração vai estar vazio. Mas é o inimigo que põe bobagem na nossa cabeça. Ah, não. Eu me lembro que há uns anos atrás aqui na igreja, eu vim com um modelo de escola dominical, não era Esforce ainda, que eu peguei, que deu certo numa igreja de um pastor amigo lá de Teresópolis, e ele falou, rapaz, nós fizemos isso aqui fantástico, mas só que a igreja dele já era uma igreja antiga, madura e tal, a nossa igreja era novinha.
E uma das coisas que tinha nesse projeto é que, ó, falou, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma provinha, não é para passar não. Ah, irmão, por que eu fui falar em provinha? Quase não teve aluno, eu tive que mudar. Porque eles acharam o seguinte, vão me perguntar, eu não vou saber. Mas, irmãos, na escola, quando você pergunta, o professor pergunta e você não sabe, você leva uma nota baixa, você fica reprovado. Aqui nós ensinamos. E é isso que nós temos que perder, esse medo. E o que o inimigo coloca na cabeça, não vai não, que ele vai te humilhar. Não vai não, que ele vai zombar de você. Não vai não, que todo mundo vai ver e vai rir de você. Que ria. Mas eu quero aprender. E o inimigo tem paralisado a gente no conhecimento e no crescimento. Então, os nossos conhecimentos, às vezes, nos deixam inibidos, medo de errar. E por isso nós não crescemos. E quando nós paramos de crescer, nós adoecemos. Quando nós paramos de crescer e adoecemos, nós somos presas fáceis para o inimigo, muito fáceis. Qualquer vento de doutrina nos tira do prumo. Qualquer coisa nos escandaliza. Qualquer coisa, ou quase qualquer coisa, nos deixa em dúvida sobre a nossa salvação. Quando nós não crescemos, nós começamos a brincar de coisas de criança. Não entrei nenhuma vez, irmãos, e não vou entrar para falar do último episódio que estão falando aí com a chacota de um hino evangélico. Não vou nem citar nomes. Irmãos, não merece respostas, mas merece oração. Senhor, tem misericórdia dessa pessoa. Por que está falando isso? Nós sabemos algumas coisas por caminhos onde a pessoa passou. Mas por que também foi por aqueles caminhos? Será que foi por falta de conhecimento? Te garanto, falta de conhecimento do Espírito Santo e falta de interagir com o Espírito Santo. Não conheço na Bíblia um servo de Deus, não conheço um servo de Deus que não tenha tido problema consigo mesmo, com o inimigo, não conheço. Que não tenha sido tentado, até Jesus foi, como é que o Abraão não poderia ser, que Moisés não poderia ser, que João, que Pedro não poderia ser. Como? Não conheço um, mas também não conheço nenhum desses que teve, que o Espírito Santo não tenha socorrido, amparado e segurado quando eles clamaram. Esse é o Deus que eu sirvo. Essa é a fé que eu tenho, que para muitos pode parecer radical, mas se te parece, pode me taxar. Pastor é radical na fé. A fé tem que ser radical. Ou tem fé, ou não tem fé. Ou você conhece a Cristo, ou você não conhece a Cristo. Ou você tem experiências com Cristo, ou você não tem experiência com Cristo. Ou você está grávida, ou você não está grávida. Eu não conheço ninguém meio grávido. Conhece, doutor Filho? Já apareceu no seu consultório, doutor? Olha aqui, eu estou quase grávida. Eu estou um pouco grávida. Ela não está dizendo, eu estou há 2 meses grávida, não. Aí ela está grávida. Não tem como. E muitas vezes, amados, nós estamos perdendo um tempo. Deus está nos dando a oportunidade de estar numa igreja bíblica. Deus está nos dando a oportunidade de estar diante de homens e mulheres de Deus comprometidos. E nós não aproveitamos. Não encostamos do lado deles, mas não é só encostar. Muitos andaram do lado de Jesus e não conheciam Jesus. Você tem que se relacionar com Jesus. Quero orar pelos irmãos
e pela igreja. Quero pedir que a igreja agora ajude a interceder pelas nossas vidas aqui. Nós temos um 2023 cheio de novidades aqui para a igreja. Nós estaremos fazendo coisas para não atrair pessoas, mas para ensinar mais coisas do que aquilo que temos ensinado. E eu estou disposto a aceitar todo e qualquer tipo de ajuda de pessoas que queiram crescer. Estou pronto a dobrar meu dia de 24 horas para ter um dia de 48 horas para todos aqueles que quiserem crescer. Mas se você não quiser crescer, deixa eu te dizer uma coisa, nem Jesus te ajuda. Porque Jesus diz, quem quiser vir após mim. E se você disser, eu não quero crescer, Jesus não te dará o crescimento. Eu estou dentro da Bíblia. Porque aqueles que procuram se aproximar de mim, disse o Senhor, eu me aproximarei deles. Mas aqueles que se afastarem de mim, eu me deixarei afastar deles. Vamos ficar de pé, queridos. Pai querido, em nome de Jesus, esta é a tua palavra, Senhor, o Senhor quem me deu. A responsabilidade agora é tua. A semente caiu em cada coração e o germinar dessa semente depende do regar do Senhor. E eu sei que o Senhor quer regar. Mas muitas vezes nós podemos pisar nessa semente. Muitas vezes nós podemos triturar essa semente e não deixar ela crescer dentro de nós. Somos nós que decidimos. O Senhor não pega ninguém pela goela e traz e diz, você vai ter que me aceitar, mas Ele oferece, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E às vezes, Senhor, nós temos estado cansados e oprimidos e não sabemos por quê. E quem sabe, uma das razões é porque nós paramos de crescer. Pai, dá-nos a vitamina bíblica, a vitamina espiritual, a vitamina do conhecimento do Espírito Santo e da Tua Palavra. Nós possamos ser uma igreja revigorada e forte, que os cansaços da vida, que os dissabores da vida, não sejam motivos algum, para que nós deixemos de Te seguir e crescer em abundância. O Senhor quer que nós cresçamos, por isso veio para nos dar vida e vida em abundância, crescimento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Sentem um pouquinho, querido.